Oi, gente, eu sou a Aline. Eu vou falar um pouquinho sobre as novas features do Figma que vieram com essa atualização aí, para facilitar bastante nesse processo de prototipagem e também na integração com os devs, principalmente nessa atualização. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o Light Dark Mode. No Light Dark Mode, a gente consegue trocar de um para o outro muito mais fácil agora. Por exemplo, aqui que eu coloquei que você consegue trocar entre as sessões. Uma sessão tá para Light, outra tá para Dark, então facilita muito a vida. Então vamos lá, como que faz essa brincadeira? Você não deixa nada selecionado. Nessa parte aqui, em Design, você vem em Local Variables. Aí aqui eu criei essa coleção exemplos. Aqui você consegue criar uma nova variável. Você pode criar uma variável de cor, número, texto ou uma booleana. Aqui vamos criar primeiro uma de cor, depois vou falar um pouquinho das outras. Começar criando uma background e vou criar outra text. Você pode trocar isso aqui para light. Esse aqui é um modo, então adicionando aqui, eu adiciono um segundo modo que eu vou colocar dark. Você pode criar quantos você quiser, dependendo da demanda, dependendo do que você está fazendo. Nesse caso, eu crio um para o Light Mode e outro para o Dark Mode. Então, o background do Light Mode vai ser claro, o texto vai ser escuro. Vou colocar preto mesmo. E o background do Dark vai ser preto e o texto vai ser branco. Certinho? Termino essa parte, vou criar um botão. Sei lá, colocar aqui 300, dar uma arredondadinha, criar um componentezinho para essa brincadeira. Aí aqui, botão, ao invés de você selecionar a cor por aqui, você vem aqui nesses 4 pontinhos, que é o Style, e você tem todas as suas variáveis de cor aparecendo aqui. No caso, vou colocar background. Ok, aí eu vou pegar um texto. Aí, ok, aqui tá no Light Mode. Aqui na parte Layer. Aí, se você muda para Dark, ele troca as cores. Se você muda para Light, ele troca também. Aqui você pode deixar também automático, que é o que eu vou deixar agora, porque eu vou criar sessões para fazer essa brincadeira de trocar entre uma sessão e outra. No mesmo lugar que você criaria um frame, tem a opção de frame e sessão, você cria uma sessão. Criando a sessão, ok, eu vou vir aqui no fio e vou aplicar uma cor para ela. Eu vou colocar a cor dela como text para não dar conflito com a cor do background. E aí aqui eu já consigo, já aparece esse ícone aqui do lado de layer para você conseguir selecionar a variação. Aí aqui eu vou deixar essa como light, vou duplicar ela. Aqui eu vou deixar ela como dark. Aí pronto, você pega esse, quando tá aqui ele tá no light mode, quando tá aqui ele tá no dark mode. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre variáveis e condicionais no Figma. Que a gente já começou falando um pouquinho sobre as variáveis de cor, né? Então vamos falar agora sobre as variáveis de texto, número e booleana. Aqui eu tenho as minhas outras coleções, né? Vou começar pela coleção names. Então, aqui eu criei uma variável de texto pronome para a idade para os pronomes. Atribuí ao modo gato1 o nome Romeu, idade 8 anos, os pronomes ele e dele. Aí para cada um atribuí um e criei uma variável de cor como eu criei no Light Dark Mode, só que agora com outro intuito. E aí aqui na seção a gente consegue alternar da mesma forma, que eu consigo mudar para gato 2, para gato 3 e ele troca tudo. Ele troca cada coisinha aqui. Então, deixa eu mostrar agora como que a gente aplica a variável de texto em um texto. Você cria uma caixa de texto normal, escreve, sei lá, qualquer coisa. Aí aqui, na parte text, tem esse íconezinho aqui. Quando você clica nele, você pode aplicar alguma das suas variáveis ali. Pode ser uma de número ou pode ser uma de texto. Nesse caso, vou aplicar name, que é o nome do gato. Isso você pode aplicar também, por exemplo, cadê names? Você aplica color, então aqui ele está com esse nome e essa cor. Quando eu venho nessa seção e troco para gato 2, ele vai ficar rosa com o nome Leia.
Então, essa é outra coisa bem legal de se mexer. É mostrar as variáveis booleanas, para que servem. Então, vou vir aqui, acho que é na Number Expressions, eu criei uma variável booleana isShowing. Então, posso vir aqui, criar uma booleana, ela vai aparecer aqui, você pode inicializar ela como true ou como false. Eu vou colocar essa aqui, vou deixar ela boolean ali mesmo. Uma tá true, a outra tá false, para mostrar a diferença, assim. Você pode vir em qualquer layer, você pode vir nessa aqui, por exemplo, de componentes, uma seção, por exemplo, de componentes. Aí aqui na parte layer tem esse olhinho. Você clica com o botão direito, você pode atribuir essa seção, essa layer, a qualquer uma booleana. Então, se eu atribuir a essa que inicia falsa, ela vai ficar escondida. Se eu, em algum momento, transformar ela em true, ela aparece. Então, isso é muito útil quando você está fazendo protótipos, você quer que apareça alguma coisa só quando clicar em alguma coisa, por exemplo. Ou então eu posso fazer o oposto e atribuir ela, deixa eu desvincular ela aqui, eu posso atribuir ela a essa aqui, que é true, ou seja, ela está apagadinha. Se eu clico com o botão direito e atribuo ela, ela está mostrando. A booleana é basicamente isso. Aí, as variáveis de número. Essas são bem legais, porque vai começar a entrar também aqui a parte de condicionais, vou mostrar alguns exemplos usando isso. Então, aqui eu criei duas variáveis de número, que são essas que tem a hashtagzinha antes, que eu nomeei como temperatura F e temperatura C. Essa aqui eu nem criei outros modos, criei um só. Eu inicializei a temperatura F como 68 e a temperatura C como 20,16, mas que é a temperatura em Fahrenheit e em Celsius. Bom, o que que eu faço com isso aqui? Eu criei uma da volume bar também, que é para essa barrinha aqui, que é uma cor, ok. Aqui tem um texto que eu atribuí à temperatura F, que são os graus em Fahrenheit. Eu fiz a mesma coisa com esse aqui da temperatura C. Fiz uma caixinha de texto para os números, né? E outra para indicar qual temperatura é. Aí, ok. Aqui eu atribuí a barrinha de volume com a cor volume bar. Aqui você consegue atribuir a alguma variável de número, a largura e a altura, ou então o corner radius, aqui você consegue também atribuir alguma variável. Aqui eu atribuí a largura à temperatura em F. Então, quando a temperatura F aumentar, a largura vai aumentar. Então, a barra vai crescer. Ok? Então, foi por isso que eu comecei também com 68 aqui, porque a largura total aqui desse frame tem 136. Então, para começar na metadinha bonitinho, eu deixei assim. Então, o que que a gente pode fazer com isso agora? Aqui são dois botões, né? Um para aumentar a temperatura, outro para diminuir. Aqui em Prototype, eu criei uma interação que eu coloquei on click. Você não consegue criar mais de uma aqui, por isso que não está dando opção. Mas aí ela fica assim. Você pode colocar de várias formas, mas nesse caso coloquei para quando você clicar. E quando você clicar, o que que vai acontecer? Aqui você pode vir aqui em Set Variable, que você seleciona alguma das suas variáveis, por exemplo, temperatura F, você transforma ela em alguma coisa. Então, a temperatura F mais 1. Toda vez que eu clicar na temperatura F, ela vai adicionar 1, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, na prática, como que isso acontece? Dou um Shift espaço aqui para mostrar o protótipo. Quando eu clico aqui, a temperatura F aumenta. Aqui está aumentando em Celsius também, porque eu fiz algumas outras interações que eu vou explicar ali. Quando você diminui, a mesma coisa, só que ao invés de colocar mais 1, você coloca menos 1. Beleza. Então, ver aqui. Aqui, ele está setando essa variável como ela mais 1. Aí aqui a temperatura C, eu setei como uma expressãozinha, temperatura F menos 32 vezes 0,56, que é para traduzir os graus em graus Celsius também. Aumenta 1 em Fahrenheit, aumenta tanto em Celsius. Por isso que aumenta os dois ali. Agora, eu fiz outra coisa que vocês lembram que eu criei uma variável color, que é a volume bar, que eu associei aqui, certo? Tem uma coisa nova agora nos protótipos do Figma que você consegue adicionar condicionais. Então, aqui no prototype, no mesmo clique, eu vim aqui no maisinho e adicionei uma condicional. Que aparece, vou até adicionar uma aqui para mostrar, aparece if alguma coisa, você adiciona uma ação.
Se não, que é o else, você adiciona outra coisa. Então, se temperatura C for menor que 20, eu acho que tá frio. Então, eu adiciono uma ação para setar a variável, que é a cor da barra, como azul. Porque quando tiver frio, eu vou indicar ela como azul. Quando tiver quente, eu vou indicar ela como rosa. Então, foi isso que eu fiz. Aí, se não, eu coloquei um set essa variável como ela mesma para quando tiver no menu ela continuar com essa corzinha aqui. Então, foi isso que eu fiz aqui. Fiz uma condicional para frio e outra condicional para calor. E aí é isso que acontece aqui no protótipo. Quando você aumenta e ela passa de 30, ela fica rosa. Quando você diminui e ela fica menor que 20, ela fica azul. Esse é um pequeno exemplo assim do que você pode fazer. Eu misturei alguns exemplos da própria documentação das atualizações do Figma aqui para ficar mais fácil de explicar. Bom, agora falar um pouquinho do modo dev, que foi, eu acho que é a atualização que ficou mais conhecida, que é você vem aqui em cima, troca para esse modo. É um modo feito para auxiliar os desenvolvedores e tem algumas funções bem legaisinhas que eu acho legal mostrar. Você consegue selecionar a linguagem que você quer visualizar, alguns trechos de código que ele te dá. Você consegue visualizar uns componentes aqui do lado. Esses componentes que você vê é só quando está pronto para desenvolvimento, que o designer vem numa seção e marca como pronto para desenvolvimento, aparece ali do lado. E as que não estão prontas, ela não aparece aqui do lado, mas você consegue visualizar da mesma forma. Só que é mais para ajudar nessa organização. O designer marca como pronto, o desenvolvedor consegue ter uma noção do que ele já consegue começar a mexer. Bom, aqui tem algumas outras coisas que nem aqui você consegue clicar em determinado componente e visualizar os espaçamentos, tamanho, trecho de código. Minha dica para essa parte de trecho de código é não copiem e usem assim na caruda, sem mexer, sem modificar, porque tem muita coisa que você consegue fazer de uma forma muito mais simples no código e aqui não consegue chegar nesse ponto. Por exemplo, aqui ele cria uma struct para criar a cor, para depois você chamar a cor no próprio texto, no foreground color aqui. Que você pode adicionar nos assets lá no Xcode, já em Light Dark Mode, facilitar a tua vida bilhões de vezes. Então, assim, aqui também dá um tamanho fixo sempre pro frame, então é bom sempre setar de acordo com o tamanho da tela. Então, é ficar atento com isso. Isso aqui ajuda muito, direciona muito, principalmente quando se trata de espaçamento entre as coisas, esse tipo de coisa, porque você clica, você consegue visualizar tudo que o seu designer colocou certinho aqui, os paddings, tudo. Você consegue ter uma noção muito maior, ajuda demais, só que sempre tendo esse olhar assim de não vou fazer só esse copia e cola porque não dá muito certo, não fica tão legal. Aqui você também tem a opção Open Playground, então é uma parte para o desenvolvedor conseguir ver os diferentes modos, conseguir alternar entre eles sem mudar no protótipo de fato. Você consegue vir aqui no botão e adicionar no botão, em qualquer componente, na verdade, qualquer coisa que você clicar, você consegue adicionar um recurso, ou seja, você coloca um link que vai te ajudar. Por exemplo, eu pesquisei e eu posso fazer tal coisa para executar a ação desse botão, eu quero documentar. Você cola o link aqui e você vai deixando todos os seus links bonitinhos aqui de documentação mesmo, bem organizadinho, isso ajuda muito também. E tem uma parte que é muito legal também, que são os plugins. Aqui você pode vincular com o GitHub. Você tem alguns outros plugins que fazem mais ou menos a mesma coisa que aqui no Inspect faz, que é te passar o código, mas alguns são mais aprimorados, é legal dar uma pesquisada. Enfim, tem inúmeras opções, inúmeras coisas que pode fazer com isso. E é isso. As funcionalidades que eu quis trazer aqui são essas, para dar uma ajudada. Tem várias outras, eles vieram com muitas atualizações, mas por hora é isso.